Aqui está o grande desafio da vida. Você pode ter mais do que você tem, porque você pode se tornar mais do que você é. Esse é o desafio. E claro, o outro lado da moeda diz: a menos que você mude como você é, você sempre terá o que você tem. Eu descobri em minha experiência que a renda não excede em muito o desenvolvimento pessoal. Agora, às vezes a renda dá um salto de sorte, mas com certeza, a menos que você cresça até onde ela está, geralmente ela voltará para onde você está. A vida tem maneiras estranhas. Se alguém lhe der $1 milhão, é melhor que você se torne um milionário rapidamente. Então você ficará com o dinheiro, caso contrário, com certeza ele desaparecerá. Alguém uma vez disse: se você pegasse todo o dinheiro do mundo e repartisse igualmente entre todos, logo estaria de volta no mesmo bolso. Incrível! Sucesso é algo que você atrai, não algo que você persegue. Sucesso está procurando por um bom lugar para ficar. Então, ao invés de ir atrás dele, trabalhe em si mesmo. Desenvolvimento pessoal. Veja, a principal pergunta a se fazer no trabalho não é o que você está recebendo. A principal pergunta a se fazer no trabalho é o que você está se tornando. Então, a grande questão não é quanto estou sendo pago aqui. A grande questão é o que estou me tornando aqui. Porque a verdadeira felicidade não está contida no que você ganha. A felicidade está contida no que você se torna. Esse é o nosso assunto principal de hoje: desenvolvimento pessoal. Deixa eu te dar as 4 principais lições da vida para se aprender. Aqui estão as 4 principais. É bom estudar as principais, mas deixa eu te dar 2 frases antes de irmos para as 4 principais. Aqui está a primeira. A vida e os negócios são como a mudança das estações. Uma das melhores formas de descrever a vida é como as estações. Agora, aqui está a segunda frase, muito importante. Você não pode mudar as estações, mas pode mudar a si mesmo. E veja, é assim que a vida fica melhor para você. Não por acaso, mas por mudança. Agora aqui estão as 4 principais lições da vida para se aprender. Aqui estão elas. Número 1. Aprenda a como lidar com os invernos. Essa é a primeira lição. Eles vêm logo após os outonos, com regularidade. Alguns longos, alguns curtos, alguns difíceis, alguns fáceis, mas eles continuam vindo. Você deve aprender a lidar com as noites. Elas vêm logo depois dos dias. Você deve aprender a lidar com a dificuldade. Ela vem logo após a oportunidade. Você deve aprender a lidar com as recessões. Elas sempre seguem as progressões. Pelos últimos 6.000 anos. Veja, isso não vai mudar. A lição que você deve aprender é como lidar com isso. E existem todos os tipos de invernos, certo? O inverno quando você não consegue descobrir. O inverno quando tudo vai desmoronar. O inverno quando vai à falência. O inverno quando não funciona. Quando você fica sem dinheiro e você tem um coração partido. Veja, esses são tempos de inverno. Existem todos os tipos: invernos econômicos, invernos sociais, invernos pessoais. Quando seu coração está quebrado em 1000 pedaços e as noites são incomumente longas. Suas orações parecem não ir mais alto que sua cabeça. É tempo de inverno. Mas veja, as decepções vêm. Isso é normal, faz parte da vida. Mas a questão é como você lida com isso. Como você lida com os invernos que se aproximam e as decepções e os tempos de queda? Bem, você não pode se livrar de janeiro rasgando ele do calendário. Mas aqui está o que você pode fazer. Você pode ficar mais forte, você pode ficar mais sábio e você pode ficar melhor. Os invernos não irão mudar, mas você pode. E é assim que a vida muda para você. Veja, antes de eu entender quando era inverno, eu costumava desejar que fosse verão. Eu não entendia. Quando era difícil, eu costumava desejar que fosse fácil. Eu não sabia. E então o Sr. Schoff me deu uma parte dessa filosofia única quando disse: não deseje que seja mais fácil,
Deseje que você seja melhor. Olha, isso provocou uma mudança em toda a minha vida. Não deseje menos problemas, deseje mais habilidades. Não deseje menos desafio, deseje mais sabedoria. Essa é a chave. Então, essa é a primeira lição: aprender a lidar com os invernos. Aqui está a segunda lição: aprenda como aproveitar a primavera. Primavera se chama oportunidade, e a primavera segue o inverno. Que lugar ótimo para ela se você fosse colocá-la em algum lugar que fosse o lugar certo para colocá-la. Logo após o inverno. E por favor, diga, com que frequência a primavera segue o inverno? Todos os anos, 6.000 anos com regularidade. Você quase pode contar. Veja, a oportunidade sempre vem. Dias seguem noites. Isso não é fantástico? Oportunidade segue dificuldade. Mas aqui está o que você deve aprender a fazer. Aproveite. Você deve aprender a aproveitar a primavera. Olha, só porque a primavera está rolando não é sinal de que você vai ficar bem no outono. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Na verdade, você tem que ficar bom em uma das duas coisas na vida: plantar na primavera ou mendigar no outono. Ou conseguir alguém que faça isso por você. Essas são as únicas alternativas. Agora, aqui está o que mais você deve fazer. Aproveite as primaveras rápido, porque existem apenas algumas. Apenas um punhado de primaveras foi entregue a cada um de nós. Elas não vêm para sempre. A vida é bastante breve. Então você tem que ler todos os livros que puder para saber o que fazer com suas primaveras enquanto elas estiverem aqui. E aproveite, porque elas logo acabam. Portanto, seja o que você vai fazer na sua vida, você tem que chegar lá. Não apenas deixe as primaveras passarem. Aqui está a terceira grande lição de vida para aprender. Aprenda como proteger suas plantações durante todo o verão. Você tem que cuidar do que você começa. Com certeza, assim que você plantar seu jardim na primavera, os insetos ocupados e as ervas daninhas estarão lá para pegá-lo. E aqui está a próxima verdade: eles a pegarão, a menos que você se previna. E essa é a terceira habilidade a aprender. Você tem que aprender a evitar que o intruso pegue tudo de bom que você começou. É um dos desafios. Aqui estão duas frases-chave sobre a terceira lição. Primeira: todo bem será atacado neste planeta. Talvez não no próximo que chegarmos, mas neste, todo bem será atacado. Todo jardim será invadido. Não pensar assim é ingenuidade. E aqui está a segunda frase: todos os valores devem ser defendidos. Valores políticos, valores sociais, valores comunitários, valores familiares, valores conjugais, valores de amizade, valores de negócios. Todo jardim deve ser cuidado durante todo o verão. Terceira lição principal. Quarta lição importante na vida para aprender. Aprenda a colher no outono sem reclamar. Assuma total responsabilidade pelo que acontece com você. É uma das formas mais elevadas de maturidade humana. Aceitar total responsabilidade. É o dia em que você sabe que passou da infância para a idade adulta. O dia em que você assume total responsabilidade. E outra nota: aprenda a colher no outono sem desculpa. Sem desculpa se você ir bem e sem reclamação se você não for. Isso é maturidade. Eu costumava ter uma longa lista de razões do porquê eu não estava indo bem. Para explicar, você tem que explicar, né? Caso contrário, você vai parecer incompetente. Eu costumava ter uma lista engraçada chamada motivos por não ir bem. Eu costumava culpar o governo. Quer dizer, você pode acreditar ou não, ele estava no topo da minha lista. Tive uma palestra e tanto. O governo. Isso estava na minha lista. Eu costumava culpar os impostos. Olha só o que sobra depois que eles levam tudo. E eles esperam que você se saia bem. Isso estava na minha lista. Preços. Esse é fácil, não é? Você entra no mercado com R$100 e sai com uma sacolinha pequena. Então, eu tinha isso na minha lista. Eu costumava culpar o clima. Eu culpava o tráfego. Eu costumava culpar meu carro. Eu culpava os fabricantes. Eu costumava culpar a empresa. Eu culpava a política da empresa. Eu costumava culpar o programa de treinamento.
Eu culpava meus parentes negativos, eles sempre me põem para baixo. Eu culpava meus vizinhos cínicos, eles são egoístas cuidando de si mesmos. Não vão emprestar dinheiro? Eles estavam na minha lista. Eu costumava culpar a economia, eu culpava a comunidade. Essa é uma ótima lista por não ir bem, não é? Eu pensava que era boa. Eu nunca vou esquecer um dia, Sr. Schoff era muito gentil, mas também muito franco. E essa não foi uma exceção. E eu estou feliz que ele tenha sido franco. Há muitas coisas que eu teria perdido se ele não fosse franco. Um dia, com uma expressão meio curiosa no rosto, ele disse: Jim, só por curiosidade me diga, como é que você não tem se dado bem até agora? Excelente pergunta. Eu pensei, bem, para não parecer muito morcego, vou revisar a minha lista. E essa lista que acabei de dar a vocês, coloquei na frente dele. E ele foi muito paciente, me deixou passar por toda a coisa, o governo, o clima, passei por toda essa coisa. Quando terminei, ele olhou minha lista com muito cuidado e disse: Sr. Ron, grande problema com sua lista. Você não está nela. Que brilhante! Quando fui trabalhar para ele alguns meses depois, aprendi muito rápido a rasgar minha lista dos motivos por não estar indo bem e joguei fora. E peguei um novo pedaço de papel e coloquei uma palavra nele. Veja, eu costumava culpar tudo lá fora. Então deixa eu te dar um pouco da filosofia que ajudou a mudar a minha vida. Não é o que acontece que determina a qualidade ou a quantidade da sua vida. Não é o que acontece. E a razão é porque o que acontece, acontece com todo mundo, sem diferença. O sol se pôs sobre todos nós ontem à noite. Um evento comum, um acontecimento. E eu descobri que as mesmas coisas podem acontecer a duas pessoas diferentes. Uma fica rica e a outra continua pobre. Por que isso? É porque não é o que acontece, mas sim o que você faz que muda tudo. Então essa é uma frase-chave. Não é o que acontece, é o que você faz. O que acontece é o mesmo. O que as pessoas fazem, isso é diferente. Veja bem, qualquer coisa pode acontecer, certo? Tudo pode acontecer. Eu já ouvi todas as histórias. Eu fui uma das histórias. Tudo pode acontecer. Mas não é o acontecimento, é o que você faz a respeito. Esse é o grande desafio da vida.